Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre o imperialismo na Ásia. Esse continente que foi berço de civilizações muito antigas e que durante a Idade Moderna teve sua atividade comercial muito influenciada pelas potências europeias que exerceram seu domínio sobre essa região. Nós vamos nesta aula estudar como se deu o imperialismo em 3 países: na Índia, na China e no Japão. Após ser dominada por portugueses, holandeses e franceses, a Índia passou para o domínio da Inglaterra a partir do ano de 1763, após a Guerra dos 7 Anos. E aí, o que acontece? A Índia era um grande produtor de tecidos, produzia tecidos finos, só que aí, com a entrada da Inglaterra, os tecidos da Inglaterra passam a fazer concorrência com os tecidos indianos. Só que, veja bem, os tecidos ingleses, eles não tinham a mesma qualidade que os tecidos indianos, mas tinham um preço mais baixo e, por isso, acabaram ganhando mais espaço e fazendo com que várias manufaturas da Índia acabassem falindo. E a Índia deixa de ser uma produtora de tecidos e passa a ser uma exportadora de matéria-prima, dos fios de algodão, e a comprar tecidos da Inglaterra. Em 1876, a Índia deixou de ser um protetorado, ou seja, uma zona protegida pertencente, ao Império Britânico e protegida por esse Império Britânico, para fazer parte do próprio Império Britânico. A Rainha Vitória, da Inglaterra, ela foi coroada Rainha da Índia e passou a governar desde o Império Britânico com o auxílio de um vice-rei indiano. Apesar de não ter sido aceito pacificamente, o domínio inglês sobre a Índia se estendeu até o ano de 1947. Uma dessas rebeliões contra esse domínio, a gente pode citar a Guerra dos Cipaios, que foi o quê, Entre 1857 e 1859, teve uma rebelião de soldados indianos que serviam ao Império Britânico. E esses soldados eram chamados cipaios. Eles se revoltaram contra algumas coisas que eles estavam vendo acontecer no exército, nessa tropa a qual eles serviam. Uma delas era a mistura de castas, porque a sociedade indiana ela é dividida em classes sociais, essas castas, que são determinadas pelo seu nascimento, pela sua origem, e que não se misturam, e que não há uma migração de uma classe para outra. A pessoa não pode mudar de classe ao longo da sua vida. E existe as classes consideradas inferiores e as superiores. E isso até na forma de se portar nos meios, nos ambientes, como, por exemplo, a pessoa de uma casta superior, ela anda à frente de uma casta inferior. Então, essa mistura de castas no exército, esses soldados não estavam de acordo. Eles também não concordavam com os pesados impostos cobrados pelo Império Britânico e também com o uso de gordura bovina para impermeabilizar os cartuchos, porque a vaca na Índia é considerada um animal sagrado, então não podia ser abatido. Esse conflito foi violentamente reprimido, ocasionando a morte de vários envolvidos nele. No ano de 1855, surgiu o Partido Nacional Indiano pela Autonomia. Esse partido lutou pela independência da Índia, que só foi conquistada no ano de 1947, como eu já falei anteriormente. No caso da China, a abertura veio após a pressão de várias potências estrangeiras e principalmente após a Guerra do Ópio, entre 1840 e 1842. O que acontece, O ópio é um narcótico e ele é extremamente viciante e nocivo a quem faz uso dele. Tinha casas em que as pessoas frequentavam para fazer uso desse narcótico. Então, era muito lucrativo para os ingleses, só que era prejudicial para os chineses. Vendo isso, esse prejuízo à população chinesa, o governante chinês, o que faz? Proíbe as casas de ópio, proíbe a venda de ópio na China e manda jogar fora os carregamentos que estavam nos portos chineses. Isso revolta os ingleses, que aí declaram guerra à China. Depois de muito conflito, os chineses acabam perdendo a guerra e são obrigados a abrir seus portos, como forma de punição,
quem perde um conflito acaba pagando, né, uma punição por isso, e também eles perdem o domínio da região de Hong Kong, que só foi devolvida para a China no ano de 1997. Só que a população chinesa não aceitou pacificamente essa dominação estrangeira. Houveram várias revoltas. Dentre elas, a gente pode citar a revolta dos Boxers, no ano de 1900. Essa revolta foi liderada pela sociedade secreta Punhos Fechados, os Boxers. Eles faziam exibições de artes marciais em várias regiões para atrair pessoas para o grupo. E eles acreditavam que era preciso destruir esses invasores estrangeiros porque eles eram os culpados por toda a situação de crise, por todos os problemas da população chinesa. E aí eles conseguiram vários apoiadores e conseguiram apoio, inclusive, do governo de Pequim. Só que a revolta foi violentamente reprimida pelas potências estrangeiras e o movimento acabou sendo sufocado. Até agora, a gente pôde perceber que na Ásia ocorreu de forma diferente, né? Ocorreu com uma intervenção no comércio, com interferência direta no comércio. O interesse era a dominação dos portos, porque diferente da África, que houve uma partilha do território, né? Então, no caso do Japão, era um país que vivia com a economia bem fechada, os seus portos fechados e não mantinha relações com outros países. Tanto é que até o início do século XIX, o Japão vivia uma organização que lembrava muito a Europa feudal, com senhores de terra, uma classe aristocrática e guerreiros que serviam a esses senhores, né? Era a época dos samurais, aí tão famosos, dos mangás e dos animes. Em 1853, uma esquadra estadunidense impôs uma abertura dos portos japoneses. Só que aí o imperador do Japão, Mitsuhito, ele se antecipou a isso e para evitar uma invasão aos modos do que aconteceu na China, por exemplo, ele impôs uma modernização muito rápida ao Japão. Formou um exército, no caso, os samurais, né, são deixados de lado e se forma um exército mais ocidental, nos modos do exército ocidental. Ele também acelerou o processo de industrialização. Ele também tomou medidas para acabar com essa estrutura aristocrática tradicional. Esse período foi conhecido como Era Meiji, que era o governo esclarecido, né? Ficou conhecido assim como governo esclarecido. Em pouco tempo, esse processo de rápida modernização e ocidentalização do Japão permitiu que ele passasse de alvo para uma potência a disputar espaço com as outras potências imperialistas da época. E eles chegaram a conquistar regiões na China e disputaram o controle do Pacífico com os Estados Unidos. Então, gente, essa antecipação do Mitsuhito acaba, de certa forma, virando o jogo para o Japão, que de alvo passa a ser potência imperialista na época. Então, gente, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!